Olá, pessoal, tudo jóia? O Conversando com Mentes Brilhantes hoje está com o Bezaliel Botelho, que é CEO, presidente do Grupo Bosch aqui no Brasil. Bezaliel, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, gentileza. Por favor, conta um pouquinho sobre você, da sua história profissional e como foi essa sua caminhada. Bom, para ser bem sucinto, né? Eu sou brasileiro e fiz a universidade na Alemanha. Eu fui com 18 anos para lá e acabei ficando lá quase 10 anos. Me formei em engenharia eletrônica e telecomunicações, vim para o Brasil e comecei minha carreira na Bosch, uma empresa de autopeças que estava naquela época iniciando uma série de atividades voltadas à modernização do mercado de veículos no Brasil. Então, eu trabalhei muito em engenharia, desenvolvimento de produto, aplicação de produto, área de vendas, e comecei a me desenvolver na carreira na empresa nessas funções. Mais posteriormente, fui para a área de gestões de unidade de negócio, criei algumas demandas de mercado tecnológicas, fiz muita transferência de know-how, mas também criamos aqui com uma área de inovação forte algumas tecnologias novas e desde 2006 eu assumi a vice-presidente da empresa e desde 2011 eu sou presidente já aqui para a América Latina. A Bosch é uma empresa que atua não só na área automotiva, mas também em outros segmentos de negócio, bens de consumo, área industrial, área de segurança, equipamentos de segurança, ferramentas elétricas, quer dizer, tem uma gama muito forte. Então, eu estou aí já há 35 anos na empresa. Legal, é uma história boa. Bezaliel, a nossa conversa aqui, você sabe que é sobre liderança, então a gente vai falar sobre liderança, os aspectos, as competências comportamentais e tentando puxar um pouco para a inteligência emocional. Sabemos que as organizações, elas basicamente têm um tripé, né, que é a cultura, os objetivos que elas precisam entregar e as pessoas que estão ali, e às vezes é difícil a gente equilibrar esse tripé. E a primeira pergunta que eu tenho para você é: como é que você vê tudo isso? Como é que no seu dia a dia como você coloca as pessoas na sua agenda, entendendo que existem objetivos muito agressivos, que o ambiente corporativo é hostil, que a concorrência é grande? Como é que você coloca pessoas na agenda? Como é que você faz essa sua gestão? Não, assim, sem querer falar muito de clichê, quer dizer, gestão é feito com pessoas, né? Então, você só tem sucesso se você tem os profissionais competentes ao seu lado, sabe lidar com eles, sabe motivá-los a um objetivo comum. Então, eu sempre na minha carreira aprendi que o sucesso você consegue com as pessoas. Quer dizer, como a Bosch tem valores muito fortes voltados ao ser humano, você tem que ir ao longo do tempo da sua carreira sabendo se cercar de pessoas com a competência que conseguem transformar, materializar as metas, os objetivos da melhor forma. Então, pessoas é o fundamento para qualquer gestão. E aí coloca-se, então, como você bem falou, alguns aspectos que são importantes da característica humana, não é? Você entender que pessoas são diferentes, cada um é um indivíduo que tem as suas anseios, suas características, os seus desejos e as suas competências, né, a serem desenvolvidas. E você precisa saber o que você tem na mão para poder ajudar essa pessoa a se desenvolver, e que ela normalmente sempre foi assim na minha vida. A pessoa tem que ser melhor do que eu. Então, eu procuro dar todas as ferramentas que a pessoa tem para que ela seja muito mais competente do que eu. E esse, assim, é uma característica que eu acho que é importante na liderança. Na sua opinião, essa pergunta eu não quero conduzir você, se você não concordar, por favor, me diga. Você acredita que as pessoas resistem a desenvolver essas competências comportamentais? E se resistem,
Por quê? O que você acha que é a causa raiz de tudo isso? Uhum. Não, minha experiência não é nenhuma questão de resistir porque não quer melhorar. Claro que você, ao longo da carreira, vai escolhendo os profissionais que têm, como disse, a, a competência para seguir no projeto que você tem. Você tem que ter um projeto e se cercar de pessoas para esse projeto. As barreiras são as mais diversas, né? O comportamento, sem dúvida, do ouvir, não é? De querer criar diferencial, de ser objetivo, disciplinado, focado, são determinados. Claro que são características importantes para quem quer ter sucesso. Se você for muito prolixo, for uma pessoa que não é objetiva, uma pessoa que não é disciplinada no tempo, você provavelmente vai ter dificuldades. Isso impacta diretamente no ambiente que você está e na percepção das pessoas sobre a sua pessoa, sobre a sua característica. Então, é muito importante você estar atento a navegar no ambiente de uma forma positiva, criativa e de contribuir, não é? No momento em que você, por uma questão, às vezes, de vaidade, por uma questão de opinião, de achar que a sua opinião é o que vale, você pode destruir um ambiente construtivo. Então, a capacidade de ouvir, de flexibilização, de ouvir a opinião, de analisar, fazer uma análise crítica do tema pessoal e tentar se adaptar ao tema, ser flexível, a recuar e achar que entender que o melhor é o todo, não só a sua opinião, isso é fundamental. Então, essas barreiras, elas surgem automaticamente, dependendo do tema, dependendo da discussão, dependendo do desafio, mas e geralmente em crises, né? As crises são a prova da capacidade humana de ter uma boa forma de resolver com essa habilidade de gestão, essa habilidade de colocar todos os valores na mesma cesta e trazer o melhor de si, principalmente para a solução de problemas, solução de crises. Você fala coisas interessantes e o que me chama bastante atenção e também não querendo ir para nenhum clichê, mas são nas crises que a gente mostra quem a gente realmente é, a nossa capacidade de fazer tudo que você pontuou aí com palavras bastante boas, né? De ouvir, de dialogar, de manter foco, organização, de conseguir dar um passo para trás para olhar para o todo e ver o benefício do grupo, né, ou do projeto, ou da organização, são coisas bastante interessantes. Você tem aí, você comentou aí de 30 anos de estrada, você sente diferença entre, antigamente, né, assim, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, você sente diferença no perfil de liderança que as organizações solicitam? Ou seja, a pergunta antigamente poderia-se dizer, há um tempo atrás, que os líderes eram mais duros e agora existe uma tendência para líderes mais humanos, líderes que observam mais as pessoas. Como é que é? Estou fazendo isso considerando que você disse que a cultura da Ford, da Bosch já é uma cultura que olha para pessoas, que valoriza isso. Mas você sente ao longo do tempo essa diferença? Não, é óbvio, o ser humano nesse aspecto tem enfrentado desafios ao longo das décadas que tira o foco somente vamos dizer assim, na exatas, né, no cartesiano e aprende a andar num ambiente muito mais holístico, onde o ser humano está no ponto principal, né? Antigamente você trabalhava em processos, o que era importante eram os processos, o que era importante era o produto, e agora o que é importante é o ser humano que faz esses processos, que faz esse produto. Então, a evolução absurda, o que a gente tem, e a própria empresa tem os seus valores e sabe se adequar a essa evolução. Uhum. Então, efetivamente, hoje eu tenho total consciência de que
muitas coisas que se faziam no passado, né, onde o ser humano ele era mais um meio para executar um processo produtivo, um processo manual. Hoje em dia, não. Você trabalha com a inteligência do ser humano, com as competências emocionais do ser humano. Aí ele vai fazer um trabalho em time, um trabalho em grupo. O todo ganha não só uma tarefa X, Y, Z. Então, essa evolução está acontecendo a nível mundial, sem dúvida nenhuma, em todas as faculdades, em todos os setores Todas das as áreas, economias, né? todas as áreas, sem dúvida nenhuma. Voltando a falar em crise, e aí pode ser qualquer crise, pode ser uma crise econômica, uma crise de saúde como a nossa que a gente está vivendo agora, a pandemia, pode ser uma crise dentro da manufatura, a linha de produção parou, ou o projeto atrasou no desenvolvimento de produtos, seja a crise que for, você disse que aqueles que têm maior resiliência, né, que conseguem conversar, conseguem ouvir, conseguem ir para o ponto, eles têm mais, vão sobressair nesse ambiente mais hostil, nesse momento mais hostil. Mas na prática significa o quê? Eu vou jogar algumas coisas e você complementa. Na prática significa eu olhar para a solução, não para quem causou o problema, significa eu não diminuir pessoas, eu ter né, não julgá-las, eu não ser, não tratá-las, não diminuí-las. Na prática, o que é isso? A hora que uma linha de produção para, o que eu faço? Vou lá, reclamo, xingo com todo mundo? Não, na prática é isso mesmo que você falou, né? Você tem, primeiro, errar é uma opção, e falhas acontecem, isso é uma coisa clara, né? Você, inclusive, só existem as melhorias, as melhoras, se você tiver falhas, né? É muito difícil você só testa falhando. Então é natural que o foco é sempre a solução dos problemas, a solução, e juntar as pessoas mais brilhantes para poder achar a melhor solução, né? Isso vai para desde coisas grandes, problemas de crise grandes, como também de startups, inovações. Você busca tá falhando bastante para poder melhorar e achar soluções mais inteligentes. Então, como você falou, isso faz parte, hoje em dia, da percepção humana de como enfrentar a vida em todos os aspectos. Como enfrentar a vida, não é só dentro da organização, né? Não é só organização, isso vale para tudo, né? Então, essa visão holística do comportamento humano, de como ele reage a problemas, ou até mesmo como ele reage a sucessos, também é importantíssimo para poder ter uma gestão boa e se diferenciar. Eu acho que o meu norte sempre foi a diferenciação. Se você se diferencia, você cria competitividade. E para diferenciar, você tem que estar constantemente estudando, autoaprendendo. Não existe ninguém que sabe o todo e chegou ao ponto ótimo da sabedoria. Isso é uma coisa que tem que estar constantemente no aprendizado, ainda mais com as tecnologias que nós temos hoje, digitalização, mundo, velocidade que tudo anda. Se você não estiver constantemente se atualizando, não só tecnicamente, mas também holisticamente, comportamento humano, diversidade, entender que a diversidade é uma tolerância, então, isso não é fundamental para a gestão. Posso dizer que essas pessoas que se sobressaem, né, que você falou, na crise vou chamar aqueles que, se eu entendi direito, vou chamar aqueles que se sobressaem, que são talvez os mais especialistas a tratar daquele assunto. Posso dizer que essas pessoas, elas vão aparecer, vão brilhar dentro da organização quando
forem mais humildes, né? Talvez a dica seja, sou mais humilde porque, me corrija, hein, se eu não estiver falando a mesma coisa que você, mas eu tenho que aprender cada vez mais e entender que eu não sei tudo, olhar para o meu colega, ser mais tolerante, entender que ele também não sabe tudo e que a gente vai ter que encontrar uma forma de trabalhar junto e aprender junto, incluir as pessoas no problema para que elas ajudem de forma colaborativa. É mais ou menos isso? Eu acho que isso é quase tudo isso. Quer dizer, o sucesso de uma pessoa se sobressai pelo carisma dela e a capacidade dela de fazer as coisas acontecerem com as pessoas. Quando essa pessoa tem sucesso por uma forma, vamos dizer assim, arrogante ou muito assertiva, sem pensar no todo, geralmente o tombo vem ali na frente. Você Então eu falou algo sempre bom, acho que interessante, porque a assertividade é importante, mas passou da dose, ela estraga, né? exatamente. Então eu acho que É um ponto. o melhor, digamos assim, termômetro para saber se você está no caminho certo, no seu comportamento, no seu carisma, é quando você é convidado para novos desafios, quando você é convidado para assumir desafios mais altos. Ou seja, você está no radar, você está no spotlight, não porque por competência A, B, C, mas por um todo que faz com que você chame atenção. Se você chama atenção, é porque você está no caminho certo, está lidando com as pessoas, você está tendo, assim, carisma o suficiente para evoluir. Isso tudo na vida é assim. Quem faz isso, porém não tem uma base boa, leva um tombo lá na frente. Então eu Por sempre isso, falo para os estudar meus sempre, né? líderes, você pode talvez dar um passo e não sustentar esse passo. E aí o seu tombo é mais alto. Quanto mais rápido você sobe, sem sustentação, tombo é muito mais alto. Difícil de retorno, de retomada. Então, ou seja, para eu perceber se eu estou no caminho certo, seja dentro ou fora da organização, né, na minha vida pessoal ou profissional, esse organismo, esse ambiente social vai me observar, vai observar o quanto eu sei em termos de conhecimentos técnicos e vai observar minhas atitudes, como eu conduzo todo a minha atividade, né, o meu trabalho, e conforme eu for sendo chamado, eu posso falar, opa, estou no caminho certo. Tropeços podem Exatamente. existir, é normal da vida, né? Às vezes a gente pode até se enganar, mas é um sinal para se observar. Crescimento profissional se conquista, não se pede, não se exige. E por isso você tem que saber quais são as ferramentas que você tem na sua vida para ver como você conquista isso. Então, se você tem que pedir algo, provavelmente você deve estar fazendo algo de errado, não é? Mais ou menos assim. Ok, a gente entende que a organização é uma pirâmide, não tem lugar para todo mundo lá em cima, a gente entende que mais ou menos isso é um direcional, uma dica. Isso. Interessante. O que um líder não deve fazer? No sentido que se ele fizer, ele vai perder o time, ele vai ter dificuldades depois para fazer esse pessoal trabalhar. Efetivamente é tirar as pessoas do foco. Isso para mim é o erro mais grave de uma liderança. Ou seja, entender bem do negócio, entender bem sobre a organização, o que é urgente, o que é prioridade, para não fazer com que as pessoas se percam ali. Orientação, coaching, tudo isso é importante. Então, isso está voltado às pessoas. Então, não pode tirar as pessoas do foco. E, na sua opinião, considerando que a gente vive um momento de grande mudança e tende a mudar cada vez mais por conta de tecnologia, né? De um dia para o outro as coisas mudam. Qual é o perfil que as organizações vão buscar em líderes? Qual é o perfil da boa liderança, vamos dizer assim? Bom, isso aí são vários, assim, resiliência, otimismo, né? Poder de persuasão, resiliência é uma palavra forte, mas ela é bem ampla,
frente às crises que constantemente se tem, capacidade de autoaprendizado e agilidade, porque hoje o tempo é fundamental, uma pessoa holística digitalmente, né, com competência para navegar num ambiente novo de inteligência artificial, de dados, de big data, de internet das coisas, de conectividade, tudo isso é fundamental para qualquer líder em qualquer segmento, não é só na indústria, em qualquer segmento. Isso hoje é o norte que a gente tem como tendência tecnológica, né? Claro, uma pessoa que pensa global, mas que tem o pé no chão, no sentido de saber, dentro de um plano estratégico, o que é importante, quais são as prioridades, e que sabe lidar muito bem com os custos, né, com a necessidade de recursos que você precisa para chegar aos objetivos que você tem em mente, seja estratégico mesmo, objetivos de crescimento estratégico, de planejamento do futuro. E uma palavra, Bezaliel, o que é a boa liderança? Uma palavra. Uma palavra? É duro, né? É aquela. Uma palavrinha eu diria. Uma palavra, sucesso. Sucesso. E aí ele vai ter que estudar e se preparar para conseguir esse sucesso. Não vai vir de uma hora para outra. Tem que ter um pouco de paciência. Acho que sim. E falando sobre um pouco de paciência, sem conduzir você, por favor, não permita que eu o conduza. Qual é a mensagem? Já indo para o final, é a minha última pergunta. Qual é a mensagem que você deixa para esses novos líderes, considerando que numa organização, numa empresa como a Bosch, você tem várias gerações ali, provavelmente você tem 4 gerações, e muito provavelmente líderes, pessoas novas já assumindo o cargo de liderança. Qual é a mensagem que você dá para esses meninos, vamos chamar assim, que já têm poder de decisão dentro das organizações? A mensagem talvez seja muito clichê, assim, dar uma mensagem. Eu acho que a gente vive num mundo de transformação muito forte, transformação geopolítica, transformação comportamental do ser humano, da sociedade, uma transformação do tempo muito forte. E a mensagem é claro que a vida ela traz muitas oportunidades, muito mais do que antes, para você se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. As profissões são as mais diversas que surgem. A mensagem é realmente de aprenda, estude, nunca deixe de se autodesenvolver, e saiba que você está entrando cada vez mais num campo de maior desafio, não só local, mas global. Então, resiliência, se preparar bem, e claro, ser generoso, ser uma pessoa mais com uma visão humana, tal, todas essas características e valores são fundamentais. Resgate dos valores humanos. Resgate dos valores, gostei disso. Resgatar os valores éticos, morais, né? Éticos, morais, exatamente. Isso é o que leva qualquer ser humano e qualquer sociedade a se desenvolver. Sucesso, que é a palavra que você disse anterior. Exatamente. Tá bom? Ótimo, muito obrigada. Bom dia para você. De nada. Obrigado pela sua Espero gentileza e generosidade. Que bom. Sucesso aí no seu trabalho. Obrigada.